Fala, filhotes, estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho do ar desflogisticado, segundo Joseph Priestley, que viveu entre 1733 e 1804. Qual que é o contexto e o foco? É a química. Antes dele, em 1754, o Joseph Black isola o primeiro gás, o dióxido de carbono. Em 1766, o Henry Cavendish prepara o hidrogênio. Em 1772, o Carl Scheele isola o oxigênio 2 dias antes de Priestley, mas não publica suas descobertas até 1777. Depois, em 1774, em Paris, Priestley demonstra seu método para Antoine Lavoisier, que faz um novo gás e publica seus resultados em maio de 1775, né? Em 1779, Lavoisier dá ao gás o nome de oxigênio. Em 1783, a empresa Schweppes de Genebra começa a fazer água gasosa que Priestley inventou. Em 1887, o químico suíço Raoul Pictet produz oxigênio líquido, que será usado em combustível de foguetes, na indústria e na medicina. Em seguida, a descoberta de Joseph Black do ar frio ou dióxido de carbono, CO2, um pároco inglês chamado Joseph Priestley se interessa pela investigação de vários outros ares ou gases e identifica vários outros, mas notoriamente o oxigênio. Então ele é um padre aqui, mais um indivíduo da igreja, tem vários lá para a crítica, o senso comum que acabou se construindo ao longo da história desde a Reforma Protestante, era que a igreja é uma grande inimiga do conhecimento da ciência. E a história prova que não. Os maiores cientistas da história da humanidade, grandes teorias da história da humanidade foram descobertas por gente ligada à igreja, como Joseph Priestley, como Mendel sobre a genética, como também o Big Bang, a teoria do Big Bang é religiosa. Então, como pastor de Leeds, Priestley visitou a cervejaria perto de sua estalagem. A camada de ar acima dos tonéis já era conhecida como ar fixo. E descobriu que, ao abaixar uma vela sobre o tonel, a vela apagava a cerca de 30 centímetros acima da espuma, onde a chama entrava na camada de ar fixo que flutuava ali. A fumaça se deslocava acima do ar fixo, tornando visível e revelando a linha divisória entre os dois tipos de ar. Ele também notou que o ar fixo fluía acima da lateral do tonel e descia ao chão, porque era mais denso que o ar comum. Quando Priestley experimentou com o ar fixo dissolvendo em água fria, espalhando-o de um vaso para o outro, descobriu que aquilo resultava numa bebida refrescante e efervescente, que depois levou à loucura pela água gasosa, né? Outros indivíduos relacionados a isso foram o Joseph Black, o Henry Cavendish, o Antoine Lavoisier, o John Dalton e o Humphrey Davy. Então, conforme Priestley descobre, o oxigênio é separado do ar fixo, né, do dióxido de carbono. O oxigênio não queima, portanto não pode conter o flogisto, o elemento do fogo. O oxigênio é ar desflogisticado, que outros gases e materiais queimam prontamente no oxigênio. Portanto, a combustão é um processo de combinação com oxigênio. Quando não tem oxigênio, não tem como ter combustão também. E o flogisto não existe, essa é a conclusão que chega, né? Uma teoria antiga do flogisto que vai ser abandonada à medida que a ciência vai avançando e descobrindo mais sobre os ares, né? Liberando oxigênio. Em 1º de maio de 1764, o Priestley isolou seu novo gás, que agora conhecemos como oxigênio, o O2, do óxido de mercúrio, num frasco de vidro lacrado, ao aquecê-lo com uma luz solar e uma lente de aumento. Depois descobriu que esse novo gás mantinha ratos vivos por muito mais tempo que o ar comum. Era agradável de respirar e mais energizante que o ar comum, além de suportar a combustão de várias substâncias que ele queimava com o combustível. Também mostrou que as plantas produzem o gás sob a luz do sol. A primeira pista do processo, que chamamos de fotossíntese, na época, no entanto, achava-se que a combustão envolvia a liberação de um material misterioso que ele chamava de flogisto, né? Porque esse novo gás não queimava e, portanto, não podia conter flogisto, ele o chamou de ar desflogisticado. Priestley isolou diversos outros gases nessa época. Depois saiu em viagem pela Europa e não publicou seus resultados até o final do ano seguinte. O químico sueco Carl Scheele tinha preparado oxigênio 2 anos antes de Priestley, mas só publicou seus resultados em 1777. O mais incrível, dentro de todos os tipos de ar que eu produzi, é 5 ou 6 vezes melhor que o ar comum para a respiração, segundo Joseph Priestley.
Enquanto isso, em Paris, Antoine Lavoisier ouviu falar do trabalho de Shirley Priestley. Priestley ele fez uma demonstração e ele prontamente produziu seu próprio oxigênio. Seus experimentos sobre combustão e respiração provaram que a combustão é um processo de mistura com oxigênio, não liberando o flogisto. Na respiração, o oxigênio absorvido ou absorvido do ar reage com glicose e libera dióxido de carbono, água e energia. Batizou o novo gás de oxigênio, ou produtor de ácido, ao descobrir que ele reage com alguns materiais como enxofre, fósforo e nitrogênio para fazer ácidos. Então, a oxidação, esse ácido liberado pelo oxigênio, é que faz a gente envelhecer. Ao mesmo tempo que o oxigênio é fundamental para a vida, ele que nos envelhece e nos leva à morte, uma curiosidade. Isso levou muitos cientistas a abandonar o flogisto, porém Priestley, e por que a mata é virgem? Porque o oxigênio é fresco. Isso levou muitos cientistas a abandonar o flogisto, porém Priestley, apesar de grande experimentador, se ateve à antiga teoria para explicar suas descobertas e deu poucas contribuições adicionais à química. O aparato de Priestley para suas experimentações com gás está em seu livro sobre suas descobertas. Na frente, um rato é mantido no oxigênio embaixo de um vidro. À direita, uma planta libera oxigênio em um tubo. Então, nascido em uma fazenda em Yorkshire, Joseph Priestley foi criado como cristão dissidente e foi intensamente religioso e político por toda a sua vida. Priestley se interessou pelos gases quando morou em Leeds, no começo dos anos 1770, mas seu melhor trabalho foi feito depois que se mudou para Wiltshire, como bibliotecário do conde de Shelburne. Suas tarefas eram leves e sobrava tempo para desenvolver sua pesquisa. Mais tarde se entendeu com o conde, sua visão política talvez fosse radical demais. Em 1780 se mudou para Birmingham. Ali ingressou no Lunar Society, grupo informal, porém influente de livres pensadores, engenheiros e industrialistas. O apoio de Priestley à Revolução Francesa o tornou malquisto. Em 1791, sua casa e seu laboratório foram incendiados, forçando-o a se mudar para Londres, depois para os Estados Unidos. Ele se estabeleceu na Pensilvânia e lá morreu em 1804. As principais obras, as obras-chave dele são de 1767, A História e o Estado Presente da Eletricidade, e uma de 1764 a 1777, experimentos e observações sobre diferentes estados do ar. Então é isso aí, um pouquinho do ar desflogistificado, o oxigênio, descoberta de Joseph Priestley. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, se inscreva, ativa o sininho e aguardar os próximos vídeos, as próximas notificações. É isso aí, hasta la vista, babies. Até a próxima. Deixe também seu comentário, sugestões de temas e assuntos para os próximos vídeos.